Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia a todos que nos acompanham nessa terça-feira no desfrute do nosso alimento diário. E a paz de Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Chama a terça-feira, quarta semana, nosso desfrute do nosso alimento diário, onde o tema é a família, o propósito da família. Louvado seja o Senhor. E para lermos em oração, Gênesis 1:28, e diz: Deus abençoou e disse: sede fecundo e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se já esteja na terra. Então, qual é o propósito da família? Louvado seja o Senhor. Deus deseja, irmão, edificar a sua casa, a igreja, mas precisa de edificar primeiro a nossa família. Louvado seja o Senhor. Deus tem visa em edificar a nossa família, de abençoar a nossa família. Então vejamos no Evangelho de Mateus 19, né? Vendo ele, alguns fariseus experimentavam perguntar: é lícito o marido repudiar sua mulher? Qual é o motivo? Então respondeu ele: não tem lido o Criador, tem em princípio fez o homem e mulher? Veja, irmão, no princípio Deus fez o homem e mulher, e disse: por essa causa deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que jamais são mais dois, porém um só carne. Portanto, Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, irmão, e Deus disse para nós, está dizendo para nós essa manhã, e Deus uniu, não separe o homem. Deus fez o homem e mulher, uma só carne. Senhor Jesus. E Jesus falava sobre a separação entre os casais. Diante disso, faço uma pergunta: o desejo de Deus é que estejamos separados ou unidos? Vejamos, o Sariveu foi perguntar ao Senhor se é lícito o divórcio, né? Então devemos nos perguntar, irmãos, qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Senhor Jesus. Então a resposta do Senhor respondeu a pergunta dos fariseus. Jesus revelar um princípio muito importante. Merece toda a nossa atenção, e ele nosso resposta à nossa pergunta. Ele e os outros fazem, então, na palavra de Deus. Ao falar com os fariseus, Jesus disse: era importante considerar o Criador disse. O Senhor disse ali em Gênesis, né, 1:28, né? Senhor, Deus diz ali em Gênesis 1 até o 28, mas é muito importante. O Senhor repete muitas vezes, disse. Então nós precisamos dar atenção, e Deus disse. Não devemos dar atenção que os outros falam e os outros dizem, mas devemos focar a nossa oração, nossos olhos, e Deus disse. Senhor Jesus. E falou aos fariseus, Jesus disse: era importante considerar o que o Criador disse, aquilo, e eles fizeram no princípio. Amado leitor, quando nos voltamos para a palavra, voltar para a palavra, o Senhor disse, precisamos dar atenção, e Deus faz, o que Deus faz, o que Deus fala. Três coisas: faz, fazer e falar. E assim encontramos a resposta, irmão. Então ali em Gênesis, disse Deus: façamos homem à imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que estejam para a terra. Nesse trecho podemos ver que o homem foi feito à imagem. Nós somos a imagem de Deus. Senhor Jesus, Deus faz ao homem a sua imagem e semelhança, um propósito de Deus criar o homem e sua imagem e semelhança é dominar, irmão. Deus fez o homem para dominar. Um homem deve ser, ele deve ser da imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, o homem deve dominar, né, os animais, os peixes, sobre as aves, sobre a terra. Senhor Jesus, ele deve ser segundo a imagem e semelhança de Deus, e ele deve fazer. Louvado seja o Senhor. Deve dominar, irmão. Senhor Jesus, toda a vida. Senhor Jesus, Deus faz hoje em nossa vida. Senhor Jesus. Mas Deus disse outra coisa, irmão. Criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher, e criou. Aí, Deus criou Asal. Asal é um sentido mais amplo da criação da família, onde Deus abençoou.
Senhor Jesus, foi onde Deus disse, Deus abençoou homem e mulher. Sendo assim, podemos perguntar, qual é o propósito da família? Qual é o propósito da minha família, da sua família? Podemos saber qual é esse propósito ao ler Gênesis. E Deus abençoou e disse, seja fecundo, multiplicai, encher a terra, sujeitai e dominai, sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que rasteja pela terra. Essa é a missão que Deus deu ao homem. Senhor Jesus, e Deus abençoou as almas, seja abençoada a família, Deus quer abençoar a sua família. Mas para que Deus abençoe a sua família, irmão, você precisa prestar atenção no que Deus está dizendo. É muito importante o que Deus está dizendo. Deus abençoou, indo a omissão, isso é, precisamos ver qual é a nossa omissão. Multiplicar, encher a terra, sujeitai, em razão da família existir. Nesse tempo finais, omissão, sua família, individualmente, temos uma omissão. Pessoal, mas nossa família também tem uma omissão. É a omissão de sua família ser fecundo e se multiplicar. Ser fecundo e multiplicar, irmão, mas Deus está dizendo que multiplique uma natureza de Deus, uma imagem de Deus, um propósito de Deus, uma vontade de Deus, uma bênção de Deus. Hoje tem muitas pessoas, muitas famílias, mas a pergunta, tem a bênção de Deus, tem o propósito de Deus na sua vida? E está voltado para o que Deus disse, e Deus falou, e Deus faz, Deus quer fazer, e Deus fala. Isso é muito importante, irmão. A nossa família precisa dar atenção e Deus fala. Senhor Jesus, e Deus disse e abençoou. Então nós temos que tomar posse dessa bênção que Deus disse. Não ouça o que as pessoas disseram, mas ouça o que Deus está dizendo para você. Ele disse para mim e para você. Deus abençoou para você multiplicar, encher a terra. Mas multiplicar, encher a terra e dominar uma natureza de Deus, uma presença de Deus e uma bênção de Deus. Não devemos fazer nada sem a bênção de Deus. É um princípio muito importante, irmão. Nós temos a bênção de Deus na nossa família. Ter a bênção de Deus é ter a presença de Deus na nossa família. Se fecundo, se multiplicar, não se resume apenas em ter filho, segundo a carne, mas significa multiplicar o homem e tem a vida de Deus e enche a terra com tais homens. As pessoas nas ruas estão manifestadas de Deus, tem a presença de Deus, tem buscado Deus, tem ouvido a Deus. Senhor Jesus, não somos nós que vamos mudar essa situação. Quando saímos perguntando às pessoas, posso orar por você? Uma delas aceita o Senhor, essa pessoa ganha a imagem e semelhança de Deus em sua vida. Portanto, temos a missão de encher a terra, homem, e tem a vida de Deus. Essa é a razão da família, irmão. A família, o propósito é ter a vida de Deus na sua família. Senhor Jesus, a existência da família é para que tenha a bênção de Deus. Um dia, quando nós, a família, estivermos diante do Senhor, Ele perguntará, e sua família fez na terra? Então responderemos, nós cumprimos a missão, multiplicarmos, encher a terra e sujeitai, mas uma natureza, uma vida de Deus, uma presença de Deus. Deus anela a família, Deus anela abençoar a sua família, por isso Deus a abençoou. Nessa noite, iria orar por você nessa manhã, pedir que Deus abençoe nessa manhã todas as famílias e tenha a presença de Deus, tenha a vida de Deus, tenha a natureza de Deus, tenha a semelhança de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nessa noite, abençoe todos os ouvintes que estão nos acompanhando no desfrute desse alimento diário. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você desse e dê um clique, né, no nosso canal. E tem hoje onde você também pode pedir oração, né? Se precisar de oração, você acesse Reiote, dê seu nome, seu endereço e nós vamos orar por você. Para que Deus disse, Deus abençoou. Nós queremos também abençoar você em nome de Jesus. Amém.